Olá! Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, teremos uma entrevista com Fernando Ferrari Filho, professor de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e filho do político Fernando Ferrari. Informações sobre o lançamento da revista bilíngue As Aventuras do Índiozinho Bretã, na aldeia Três Soitas. Além de notícias da semana e do comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. O organizador da obra, Fernando Ferrari, Ensaios sobre o Político das Mãos Limpas, e professor de Economia da URGS, Fernando Ferrari Filho, esteve recentemente em Santa Maria e conversou conosco sobre a relevância do seu pai para a política gaúcha e nacional. Confira agora o De Docente Entrevista com Fernando Ferrari Filho. O De Docente conversa hoje com o professor Fernando Ferrari Filho, da Faculdade de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No início deste ano, o professor Ferrari Filho lançou a obra Fernando Ferrari, Ensaios sobre o Político das Mãos Limpas, que trata da trajetória de Fernando Ferrari, um político que se colocou entre os anos 40 e 60 entre os ideólogos do trabalhismo junto com Roberto Pasqualini. E o professor Fernando Ferrari Filho veio a Santa Maria a convite da SEDUFSM no evento Cultura na SEDUFSM sobre o legado político de Fernando Ferrari. Para falar um pouco mais a respeito disso, que o De Docente conversa então com o professor Fernando Ferrari Filho. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. A primeira pergunta é: qual a importância de Fernando Ferrari para a política brasileira, professor? Eu diria que inicialmente vai ao encontro que você acabou de dizer, ou seja, meu pai foi um dos ideólogos, juntamente com Alberto Pasqualini, do Partido Trabalhista Brasileiro, né? Se isso por si só não bastasse para dar uma projeção em nível nacional do meu pai, eu diria que o fato de ter sido deputado constituinte de 47, sendo representante da ordem econômica social de 47, da Assembleia Constituinte de 47 no Rio Grande do Sul, tendo tido 3 mandatos federais, sendo que no último mandato federal obteve quase 160 mil votos em 1958, que representava na ocasião cerca de 15% do contingente eleitoral do Rio Grande do Sul, e ter tido 2 campanhas significativas em nível majoritário, tanto para a vice-presidência da República em 1960 como para governador do Estado em 1962, eu acho que essas questões adicionais, de certa maneira, fazem com que Fernando Ferrari tenha tido uma participação ativa na política nacional. E eu diria que os seus 2 principais legados, ou seja, o legado da campanha das mãos limpas, tentando moralizar a ordem pública e resgatar o princípio de austeridade na política e na vida pública como um todo, e a proposição e depois de aprovação da lei de reforma agrária, ou seja, o projeto do Estatuto do Trabalhador Rural, eu diria que esses 2 aspectos adicionais corroboram, em última instância, para que ele tenha tido uma participação ativa na política nacional. Aproveitando que o senhor falou nessa questão das mãos limpas, né, inclusive no livro, né, de sua autoria, o senhor fala sobre o político das mãos limpas. O que significava isso à época, né, e qual a atualidade dessa ideia sobre ética na política? Eu diria que a questão das mãos limpas, ela não é só na questão da moralidade da administração pública, não é no sentido somente da austeridade de cargos públicos, no sentido de ter, em última instância, tentar entender que o público não é apropriado pelo privado. Eu acho que transcende muito mais do que isso. Ou seja, quando a gente pensa em Fernando Ferrari como sendo um político das mãos limpas, eu diria que se pensa também no sentido de fazer política com ideal, sem objetivos personalizados, sem objetivos individualizados. Eu entendo que o aspecto das mãos limpas transcende muito mais do que a questão da moralidade. E por que é tão atual? Porque hoje em dia a gente percebe, com raríssimas exceções, que o Congresso Nacional, de uma forma generalizada, é um Congresso cujos interesses individuais, no meu ponto de vista, sobrepõem-se aos interesses públicos como um todo. Eu diria que
O fato de se resgatar a ideia das mãos limpas, nesse sentido, ou seja, não só da moralidade pública, da austeridade pública, mas principalmente em pensar em fazer política como ideário de vocação para servir a nação, para servir aos estados, para servir às regiões propriamente ditas, e de uma forma coletiva, eu acho que isso é uma questão posta nos anos 60 pelo meu pai na campanha para vice-presidência, que torna-se cada vez mais atual nos nossos dias. Uma outra bandeira, digamos assim, na trajetória de Fernando Ferrari se refere à questão do nacionalismo, né? Que paralelo se pode fazer entre o discurso nacionalista preconizado por Ferrari e as políticas nacionalistas nos dias atuais, principalmente nesse contexto de globalização, né, que se vive? Eu diria que meu pai foi um dos protagonistas, junto com outros tantos, de um projeto nacional desenvolvimentista para a economia brasileira e para o país nos anos 50 e anos 60. Né? E entendia meu pai que o projeto nacional desenvolvimentista era uma relação de simbiose entre Estado e mercado, uma relação de conciliação entre os interesses industriais e os interesses agrários. Né? Então, esse projeto, de certa forma, foi um projeto que teve uma participação ativa no país nos anos 50 e tentou avançar um pouco mais no início dos anos 60, principalmente através das reformas de base de João Goulart, que infelizmente não foram adiante. E de certa forma, eu diria eu que de lá para cá, ou seja, esse projeto nacional desenvolvimentista, ele ficou quase que anestesiado, seja pelo fato de que nos anos 60, de 64 até metade dos anos 80, você teve um período de exceção, que de certa maneira ficou caracterizado como uma ausência de um projeto nacional desenvolvimentista, seja porque nos anos 80 e nos anos 90 a prioridade foi essencialmente o controle do processo inflacionário, que de certa maneira ofuscou qualquer projeto nacional desenvolvimentista como um todo. Eu diria que a partir do momento em que você controla efetivamente a natureza inflacionária, e isso ocorre a partir do Plano Real, esperava-se que se tivesse um projeto nacional desenvolvimentista, um projeto desenvolvimentista mais consistente, robusto para a economia brasileira e para o país como um todo. Eu, infelizmente, não percebo isso nos dias atuais, seja nas gestões que ocorreram de Fernando Henrique Cardoso, de Lula da Silva e de Dilma Rousseff. Ou seja, eu acho que falta, do meu ponto de vista, um projeto nacional desenvolvimentista, um projeto novo desenvolvimentista consistente para as realidades da economia brasileira, uma economia emergente, inserida num contexto de globalização. Professor, aproveitando esse gancho aí desse debate sobre a questão do nacional desenvolvimentismo, um projeto para a nação, como é que o senhor vê a questão da herança, né, das ideias do trabalhismo? Porque hoje nós temos no Brasil o PTB, nós temos o PDT, e também nós temos o próprio PT, que não tem uma vinculação direta com a questão do trabalhismo, mas que de alguma forma, em algum momento, também trabalhou essa ideia, né, de uma ideia de desenvolvimento nacional. Né? Como é que o senhor vê a herança dessas ideias partidariamente falando hoje? Eu diria que as heranças das ideias, elas transcendem muito os princípios filosóficos de partidos como um todo. Então, a questão hoje de um projeto para o país, sob a ótica nacional desenvolvimentista ou nacional novo desenvolvimentista, digamos assim, ela transcende um projeto petista, um projeto PSDBista, um projeto PSBista e assim por diante. Ou seja, entendo eu que a discussão de um projeto nacional para o Brasil como um todo, inserido no contexto de, sendo um país emergente, inserido num contexto de globalização financeira, inequivocamente nós estamos nesse contexto, né? Diria eu que está relacionado ao fato de uma simbiose, conforme eu disse anteriormente, entre Estado e mercado, ou seja, se perceber que Estado e mercado são duas instituições que não podem atuar sem ser de uma forma de simbiose, uma forma de cooperação. Segundo, entender que você tem que ter uma relação de desenvolvimento que passe não somente pelo crescimento e pelo controle do processo inflacionário, mas que passe por um processo fundamentalmente de distribuição da riqueza, da renda e financeira. E terceira questão que eu acho importante é um processo de inserção, seja na América Latina, seja em nível global, com autonomia e com soberania. Então, qualquer projeto que se pense para o país, no sentido de tentar
ter um crescimento com sustentabilidade, um crescimento com desenvolvimento da renda e da riqueza e assim por diante, tem que levar em consideração esses aspectos. E aí, por isso que eu disse anteriormente, esses aspectos eles devem transcender qualquer princípio político ideológico de instituições partidárias como um todo. Um outro elemento que era colocado por Fernando Ferrari também se refere à questão da reforma agrária e à própria questão de uma política, né, para o homem do meio rural, né? Como é que se pode fazer uma relação entre o pensamento de Ferrari, né, naquela época, adaptando para a atualidade, né, nessa questão da reforma agrária e políticas para o setor rural? Eu diria que a reforma agrária nos anos 50, os anos 60, era uma questão essencialmente relacionada ao aspecto econômico, ou seja, via essa discussão da reforma agrária como sendo necessária para complementar o processo de industrialização da economia brasileira que ocorria nos anos 50 para os anos 60. Então, a reforma agrária nos anos 50, nos anos 60, tinha essa colocação predominantemente sob a ótica econômica, ou seja, ser complementar e ser um processo auxiliar ao deslanchar industrial da economia como um todo. Eu diria que hoje em dia a questão da reforma agrária não é tanto de natureza econômica, é uma questão de mais natureza social, por vários motivos. Não é tão necessariamente econômico pelo fato de que, se a gente observar em termos de produtividade do setor agropecuário, observar em termos de competitividade do setor agropecuário, sem dúvida nenhuma, o setor agronegócios, e temos como exemplo o Rio Grande do Sul, é altamente competitivo e tem produtividade extremamente significativa. Se a gente pensar a reforma agrária como uma forma de alocar, em última instância, trabalhadores rurais nas suas respectivas regiões de origem, no sentido de evitar êxito do campo para as cidades cada vez mais conturbadas e com problemas de mobilidade cada vez mais agravantes, né? Se a gente pensar a reforma agrária sob esse aspecto, ou seja, no sentido de fixação do homem do campo nas suas origens e no sentido de evitar problemas adicionais que possam ser observados hoje nas grandes metrópoles, eu acho que essa é a questão fundamental. O que o senhor vê como atual, né, em todo esse legado de Fernando Ferrari, que poderia certamente ser usado na política, na economia dos dias atuais? De certa forma, o que eu já havia dito anteriormente, ou seja, primeiro, tentar saber que ser político é, antes de tudo, abster-se de qualquer objetivo específico no sentido de individualista, né? Ser um sacerdote, digamos assim, que atenda às necessidades dos eleitorados, às necessidades do país, assim por diante, né? Segundo, fazer política com idealismo, sendo coerente nas suas ações, nas suas razões, né? E terceiro, ter projetos que venham ao encontro do que eu entendo que é um projeto novo desenvolvimentista para você, de certa maneira, assegurar condições para que o país cresça sustentavelmente, com distribuição de renda e com autonomia e soberania em nível internacional. Então, eu diria que, de certa forma, ao longo da vida parlamentar de Fernando Ferrari e ao longo, principalmente, das principais batalhas, das principais campanhas que ele enfrentou, da reforma agrária, a campanha das mãos limpas, a campanha do governo do Estado do Rio Grande do Sul e assim por diante, eu diria que essas questões foram questões que nortearam a ação política, o pensamento de Fernando Ferrari e os ideais de Fernando Ferrari. Então, eu diria que, passados 50 anos, né, e, por exemplo, esse evento que a gente está realizando hoje em Santa Maria, assim como eventos que nós realizamos em maio em Porto Alegre e em São Pedro do Sul, são eventos que justificam por si só nós resgatarmos os ideais de Fernando Ferrari e todas as deferências que são feitas a ele, ou seja, um político honesto, idealista e, de certa forma, que contribuiu enquanto parlamentar, enquanto divulgador de pensamentos, né? De ideias, contribuiu significativamente para tentar construir um projeto autônomo para o país. Certo.
Conversamos então com o professor Fernando Ferrari Filho, da Faculdade de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, autor do livro Fernando Ferrari, Ensaios sobre o Político das Mãos Limpas, aqui no Dedocente. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Fernando Ferrari Filho foi um dos debatedores da 59ª edição do projeto Cultura na Sedufisme, que aconteceu na última segunda-feira, dia 23, no plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Também estiveram presentes como debatedores o professor de História da UFSM, Ricardo Oliveira da Silva, e a professora da Rede Estadual de Ensino e mestranda da URGS, Maura Bombardelli. O Fernando Ferrari, em Santa Maria, era o maior líder do PTB na época. E a cidade, os trabalhistas de Santa Maria não acompanharam o Fernando Ferrari na sua dissidência do PTB antigo, porque eles, na ocasião, ponderaram que era melhor lutar dentro do partido do que abrir dissidência e enfraquecer a luta trabalhista, que naquele momento era muito intensa. Mas o Ferrari sempre foi muito respeitado, sempre foi muito querido em Santa Maria e era a maior base eleitoral dele era aqui mesmo, nessa região de Santa Maria como centro. E no seu entendimento, o que ele deixou de legado? Bom, o Ferrari deixou o grande legado das mãos limpas, que está cada vez mais atual, né? Naquela época não havia tanta sujeira como existe hoje, né? O Ferrari provavelmente, eu disse agora há pouco num comentário, se vivesse hoje, eu acho que nem no PDT ele não poderia estar, né? Infelizmente, até dentro do nosso partido estão surgindo sujeiras com as quais o Fernando Ferrari não compactuava. Bom, Fernando Ferrari foi, com certeza, um dos principais nomes do trabalhismo no Brasil. O trabalhismo foi uma das correntes ideológicas predominantes no período democrático 45-64. E as contribuições do Fernando Ferrari são, com certeza, muito importantes. Por muito tempo, se ressaltou na historiografia, né, que, enfim, se englobava sobre o nome populismo, e dizia que tudo era uma forma de manipulação das massas, né? E resgatando nomes como, já resgatados mais, né, Alberto Pasqualini, Leonel Brizola, João Goulart, Fernando Ferrari, dentre muitos outros que contribuíram para esse projeto não tem um dono, não tem um nome, né, específico, a gente está aprofundando essa parte da história do Brasil, que é o trabalhismo brasileiro. Olha, o livro que nós estamos recebendo o autógrafo do Fernando Ferrari Filho, como autor, já diz tudo sobre a história do Fernando Ferrari. O político das mãos limpas, né, tem uma trajetória na democratização, na luta democrática, nos direitos trabalhistas, e, enfim, toda uma conjuntura de direitos da população no sentido de que possa se estabelecer um parâmetro entre o período em que viveu Fernando Ferrari e o momento atual. Tanta falta nos faz hoje estabelecer um conjunto de ideais com base naquilo que preconizava Fernando Ferrari e tantos outros líderes da época. Acho que estamos vivendo aqui hoje um momento histórico para o nosso sindicato, para a nossa comunidade de Santa Maria, em que se tem a oportunidade de discutir um conjunto de ideias tão importantes quanto aquilo que foi defendido por Fernando Ferrari à sua época. Nós temos observado que, à medida em que a cultura na Sedufisme tem trazido temas tão importantes, ela não só traz os sindicalizados, a gente viu vários aqui na plateia, mas também a comunidade que se mobiliza, que tem prestigiado. E no caso, especificamente, Fernando Ferrari, porque ele é queremos ou não, ele é um cidadão santamariense, né? Ele nasceu em São Pedro, mas na época São Pedro pertencia a Santa Maria, né? E além do mais também, o ferrarismo, como foi dito aqui, o seu principal, digamos assim, lugar onde ele mais prosperou, né, aqui na região foi em Santa Maria, né? Na memória política de Santa Maria há uma presença muito forte, né, na história do ferrarismo, né? E nós vimos hoje aqui na plateia várias pessoas, né, que lembram
foram adeptos, foram ferraristas, são ferraristas, né? Guardam a memória, né? Então, extremamente importante a SEDUFSM, enfim, não só prestigiar, valorizar, mas trabalhar junto nessas questões, né? Mantendo viva essas memórias e ao mesmo tempo também contribuindo para a sociedade, né? Para a sociedade, para que ela não esqueça, né? Não esqueça de reconhecer e valorizar personagens políticos, né? Que foram importantes e que continuam. Estou vivendo esse momento especial aqui, emocionado, claro, né? O que o senhor destaca, o senhor conheceu, né, o Fernando Ferrari? Olha, o que o senhor destaca? Eu vou dizer o seguinte, nós tínhamos uma diferença de idade de 15 anos, então eu tive esse privilégio de vivenciar a trajetória política do Fernando Ferrari, tá? Deputado estadual, constituinte, 3 mandatos de deputado federal, concorreu à vice-presidência da República, concorreu a governador do estado e em 1962 eu também tive o privilégio de fundar no meu pequeno Paraí, lá na fronteira oeste, idealizei e fui um dos fundadores do Diretório Municipal do MTR. E 62, 63, lamentavelmente, ele faleceu num acidente aviatório. Prejuízo enorme, a perda dele, fez falta, continua fazendo falta. Agora, a verdade é que o Fernando Ferrari, com essa sua trajetória política, que menos de 20 anos, entre os mandatos de deputado estadual e federal, na verdade, ele nos deu uma grande aula de civilidade política, de dignidade política. Para mim, que vivenciei tudo isso, esses 50 anos que já se passaram, é como se fosse ontem. Eu estou hoje revivendo esse momento. Na última quinta-feira, dia 26, aconteceu o lançamento da revista bilíngue As Aventuras do Indiozinho Bretã, na aldeia Três Soitas, onde há mais de 10 anos vivem famílias caigangue. A revista reforça a aliança que já vem de bastante tempo entre o movimento docente e as comunidades indígenas locais. Aonde existem os índios ainda tem as matas, os trancos que chegaram já destruíram, as abelhas caças já estão terminando, os peixes estão morrendo por rio poluído. Somos índios que somos donos dessa mata. Nós queremos coisas naturais para ver nossos filhos aprender. Somos índios que somos donos dessa mata. Nós queremos coisas naturais para ver nossos filhos aprender. É uma grande honra e ao mesmo tempo comovente, né? Fazer a publicação desse trabalho, dessa história em quadrinhos, né? E contar a vocês que hoje nós tendo essa oportunidade de mostrar para a sociedade santamariense que a nossa cultura, a nossa língua, ela ainda vive, né? E através desse livro nós queremos mostrar à sociedade
como a gente é, como a gente se organiza, como a gente vivemos. Né? Não sei o que é vida para vocês, como cada nação, cada origem pensa diferente. Mas para nós, quando se fala de vida, estamos falando de cultura, a cultura viva, a língua viva, né? Apesar dos 513 anos, aqui no meio de uma cidade de Santa Maria, 100% as crianças falam a língua. Então, para mim é motivo de emoção, mas também foi um motivo de história, né? De resistência, né? Que a colonização, ela cortou nossos galhos, cortou nossos troncos, mas se esqueceram de arrancar nossas raízes. Primeiro, é extremamente importante, e eu diria assim, muito mais que um apoio, é um trabalho conjunto. A SEDUFSM tem trabalhado diuturnamente, junto com o movimento indígena de Santa Maria, junto com as comunidades indígenas, e de várias frentes, em várias formas de trabalhar, e essa é uma das demandas e uma das frentes. A produção de um material didático é de extrema importância, tanto para a comunidade caingangue, para as crianças caingangue, que tem ali alguns relatos das suas memórias, das suas histórias, dos seus cotidianos, das suas experiências de vida, para as crianças não indígenas, que vão entrar em contato, o que eu chamaria desses contatos interculturais. E a partir dali, as crianças não indígenas poderão conhecer um pouquinho mais sobre as crianças caingangue, que são os protagonistas dessa história, que são os escritores dessa história. Então esse material didático é um material que com certeza vai circular, ele representa uma circularidade de ideias de um projeto em que nós pretendemos trabalhar com a questão da visibilidade indígena e principalmente para o conhecimento, para que nós conheçamos os caingangue e para que os caingangue também se apresentem às crianças e às comunidades não indígenas. Renda yut ke marcha ami crioi que mu Eja de nundo tien petem chorka Tagmin de nu ya gupita me hati Muna rove gawa shon shon Tagmin de nu ya gupita me Vamos agora ao comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. A semana cheia de atividades culturais, artísticas, ligadas a atividades de todas as pessoas que trabalham, também teve um acontecimento importante na Câmara de Vereadores, que foi exatamente essa discussão sobre a importância e o significado do papel político de Fernando Ferrari. O que se deve ressaltar é exatamente essa sua participação como pensador da política e do trabalhismo, mas, acima de tudo, como um político ético que soube representar a sociedade do seu tempo e cujas ideias permanecem atuais e vivas, passados já 50 anos do seu falecimento, ocorrido no dia 25 de maio de 1963. E um outro dado importante que foi também salientada nessa discussão
é exatamente o fato de que Santa Maria tem 3 grandes figuras que se projetaram nacionalmente pelas suas reflexões sobre o trabalhismo e sobre a política. Além do Fernando Ferrari, natural de Santa Maria, porque São Pedro à época pertencia a Santa Maria, nós temos também Alberto Pasqualini, natural de Vorá, e Júlio de Castilhos, natural da então Vila Rica, hoje município de Júlio de Castilhos. Vê-se que Santa Maria não apenas de agora tem importância na política brasileira e na política rio-grandense, mas já no período desde Júlio de Castilhos, passando depois por Alberto Pasqualini e por Fernando Ferrari. De docente, decente. O De Docente de hoje termina aqui, mas seguirá disponível para o acesso através dos sites da TV Santa Maria e da Sedufisme. Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da Sedufisme. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do programa De Docente.